Programa Céus Abertos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Olá, bom dia. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos em nosso programa Céus Abertos. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você nesta manhã e nós vamos entender a importância de não interromper a sua caminhada, de não parar, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de todas as lutas. A palavra de Deus nos diz no livro de Êxodo 14:15: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Continue marchando, independente da situação que você esteja vivendo, independente das lutas que você esteja passando, porque o nosso Deus é especialista no impossível. Ele vai entrar no meio dessa luta, Ele vai entrar no meio dessa batalha, o seu milagre vai acontecer no meio dessa situação. Fique conosco, convide mais alguém, participe da nossa programação e seja abençoado nesta manhã. Todos que podem ficar em pé, fique. Você que trouxe a Bíblia, chegue perto de alguém que está sem Bíblia. Vamos todos nos achegar em torno da palavra. Vamos todos nos assentar em torno da mesa onde o pão da palavra será servido esta noite. Vamos lá, Lucas capítulo 24, versículo de número 13. Quantos encontraram? Pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús. Diga comigo, Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Diga comigo, o próprio Jesus caminhou com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, estrangeiro em Jerusalém, que ignora os últimos acontecimentos desses dias? Ao que ele replicou e indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem ia vir e trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso ocorreu. E verdade é também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhe asseguraram que ele vive. Eu queria que vocês repetissem comigo o mais forte que você puder. Tem que ser forte, tem que ser lá em cima, para nós sentarmos. Diga comigo: és tu o único estrangeiro que ignora os últimos acontecimentos destes dias. Toque 2 ou 3 pessoas antes de sentar e diga: és tu o único estrangeiro? Toque 2 ou 3 pessoas, diga: és tu o único estrangeiro? Sente-se dando glória ao nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, olhem para mim e não percam a sua atenção. O que eu preciso que vocês saibam esta noite é que nós fazemos parte de uma nação que dá liberdade de culto. Se vocês forem pensar, essa semana, só esse mês, nós tivemos só na Nigéria e também na Ásia, igrejas que foram incendiadas. Na Ásia, mais de 400 cristãos foram mortos. Agora na Nigéria, 200 cristãos foram mortos num culto, num ambiente como esse. O culto, a liturgia é proibida. Aqui no Brasil, nós temos liberdade de culto, está na Constituição. Aqui é proibido proibir culto, e nós respeitamos a religião dos outros para que eles também respeitem a nossa. Aqui, se você quiser cultuar essa planta, que provavelmente é artificial, você pode orar para ela, acender uma vela para ela, se dobrar diante dela. Aqui no Brasil você é livre para oferecer culto e liturgia ao que quer que você creia. E eu queria chamar-lhes a atenção, porque eu poderia passar a noite aqui falando das complexidades das religiões
religiões de Moçambique, mas vamos falar do Brasil. Aqui nós temos nossos irmãos católicos, e os nossos irmãos católicos fazem suas missas, e o pessoal faz procissão. Quem conhece aqui o Ciro em Belém, Aparecido do Norte, Juazeiro do Norte, lá no Ceará, a escadaria da Igreja do Senhor do Bonfim, onde as pessoas fazem procissão, pagam promessas, dançam também, fazem suas liturgias de acordo com o seu padroeiro, com a festa, com a data. Tem quem anima a missa, o padre fala, o povo diz amém, por aí vai. Se nós falarmos das religiões de matriz africana, você gostando ou não, quem é de lá vai pegar sua roupa correspondente ao seu orixá. Alguns fazem liturgia nas cachoeiras, outros nos cemitérios, outros fazem na praia, dançam a noite inteira, fazem vigília, tocam tambor, fazem aquele movimento, levam aquilo que são as suas oferendas. Se vocês forem pensar nos muçulmanos, os irmãos muçulmanos, eles fazem seus cultos, e agosto agora é o mês do Ramadã, e eles dobram o joelho 5 vezes por dia. Não pode orar em pé, só pode orar de joelho. Não pode orar em outra língua, senão na língua árabe, porque é a língua sagrada dos muçulmanos. Em outra língua não se pode orar. Tem que ir purificar as mãos, purificar a orelha e depois se curvar. A verdade é que agora no Ramadã eles vão jejuar 30 dias. Irmãos, cada um tem a sua maneira de cultuar. O que me choca é um crente entrar dentro de uma Assembleia de Deus e achar que dá para adorar o nosso Deus assim. Nem aqui e nem em religião nenhuma. Quem entra num templo para adorar precisa estar disponível para prestar culto ao seu. E nós não viemos aqui adorar um santo, não viemos aqui adorar um Deus. Nós viemos aqui adorar ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Me ajuda no retorno, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós paramos para ler o texto que nós acabamos de ler, é um texto que remonta tudo aquilo que aconteceu na semana da paixão. Eu quero lembrar-lhes, eu quero confidenciar a vocês que alguns anos atrás eu estava dentro da caverna, talvez passando o pior momento da minha trajetória, e quando eu estava no quarto escuro, o Espírito de Deus me pediu para ler de novo. O Espírito de Deus me pediu para ler outra vez. O Espírito de Deus me pediu para meditar de novo acerca de tudo aquilo que aconteceu na semana da paixão, acerca de tudo aquilo que aconteceu no tempo em que Jesus foi preso, julgado, crucificado, morto, enterrado, sepultado e ao terceiro dia ressurreto. Aqui eu chamo a baila para que vocês ouçam e percebam. 2 discípulos que não estavam naquela reunião a portas fechadas, que não receberam a oração de Jesus, uma oração sacerdotal. Esses 2 discípulos que a Bíblia fala que um deles chamava Cleopas, são 2 discípulos que presenciaram tudo o que aconteceu. É domingo. E a Bíblia diz que no domingo de Páscoa, esses discípulos estão saindo de Jerusalém, bem no dia da Páscoa. Eu quero que vocês ouçam isso. A Bíblia diz que existiam algumas festas principais e obrigatórias, entre elas a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo, onde os homens primariamente deveriam sair da diáspora, deveriam sair de qualquer lugar que estivessem e deveriam subir a Jerusalém para adorar. Perceba que esses homens estão fazendo o caminho inverso. Ao invés de ficar em Jerusalém para adorar, eles estão voltando para a sua aldeia de origem. Eles estão voltando para Emaús. Eles iam andando tristes, andando chorando, andando com o coração triste, conversando um com o outro. Conversando o quê? Conversando acerca de tudo o que havia ocorrido na sexta-feira. Eu quero lembrar-lhes rapidamente que Jesus foi preso na manhã de sexta-feira, de quinta para sexta. Ele está naquele momento de confidencialidade com os discípulos, naquela que é a Santa Ceia, e agora ele sobe ao monte de Getsemane para orar. Ali eu acredito, como estudante da Bíblia, eu acredito como alguém que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, eu acredito que Jesus teve depressão no ápice da sua condição humana. Ele dobra o joelho para orar e pede companhia. Ele diz: será que vocês não podem orar comigo nem uma hora? E depois disso, as glândulas sudoríparas, os poros de Jesus se abriram e ele começa a suar sangue. Mas, irmãos congressistas, homens de Deus que me ouvem lá do fundo da igreja, o que eu quero que
vocês saibam é que nesse momento que eu vejo nitidamente que sobem para prender Jesus como se prende qualquer ladrão. E a Bíblia diz que agora chegam, prendem a ele. E quem é que dá senha para prender? Judas. Judas usa 2 códigos. Um beijo, ósculo santo, maneira honrosa de cumprimentar alguém que se ama. E o outro, o termo, o adjetivo Rabone ou Rabi, que é chamado mestre, que também é uma maneira honrosa. Ele faz uma troca de valores. Ele usa 2 coisas honrosas para mentir, 2 coisas honrosas para entregar, 2 coisas honrosas para prender. Jesus é preso, oh glória. Jesus se entregou para ser preso, porque a Bíblia diz que quando os soldados chegam, Jesus se vestia como se vestia os discípulos. Não existia nada que diferenciasse Jesus dos discípulos a título de aparência, de roupa, de maneira que quando os soldados chegam na escuridão do Getsemane, no amanhecer, eles perguntam, Jesus pergunta: a quem vocês estão procurando? Olhem para mim, não perca a sua atenção. A quem vocês estão procurando? E eles respondem: a Jesus o Nazareno. E Jesus então diz a eles: eu sou no original é ego em mim, que tem muito a ver com a apresentação de Deus, de si mesmo para Moisés. Quando a Bíblia diz que isso acontece, os soldados caem no chão. Jesus ajuda os soldados a levantar. Cumpriu-se a palavra que ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. A Bíblia diz que agora Jesus é preso. Vou resumir: Jesus passa por 6 julgamentos. Grita comigo: 6 julgamentos. Jesus passou por 3 julgamentos romanos na base da covardia. Quem viu que ele era inocente lavou a mão e disse: será que você não sabe que eu posso te defender ou te soltar? Foi Pilatos quem disse isso. Fala alguma coisa. Jesus ficou calado. Ele disse: será que você não sabe que eu posso te soltar ou te prender? Jesus disse: nenhum poder terias sobre mim se do céu não te fosse concedido. A Bíblia diz que Jesus agora, ele é levado. Jesus foi condenado primeiro a 40 chicotadas menos 1, flagrum romano, um cabo inflexível com 6 tiras de couro na ponta de cada tira, ossos, pregos, chumbo. A Bíblia diz que as costas do mestre ficou ferida, machucada. Dali ele é levado. Jesus está ali em uma situação de exposição. Jesus sobe a via dolorosa. Jesus está levando a cruz, cai com ela. Um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, o Cirineu, ajuda Jesus a levar a cruz. Chegando lá em cima, Jesus é pego por um capataz, pregado naquela cruz, levantado na cruz do meio. E a Bíblia diz que colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, chamada até hoje como espinheiro de Cristo. Espinhos de cada 5 centímetros, venenosos, que deixaram a cabeça do mestre cheia de dores e inflamações. Ele está lá no meio. Quem está embaixo zomba, quem está embaixo tira sarro. Mas a Bíblia diz que ele não reclamou. A Bíblia diz que ele não amaldiçoou. A Bíblia diz que ele pede perdão do Pai sobre eles. E depois diz: tetelestai, está feito, está consumado, está realizado. O que eu preciso que essa igreja saiba é que com tudo isso na cabeça, a Bíblia diz que vai caindo a sexta-feira. O sábado estava entrando vontade de pregar até meia-noite. Como no sábado não podia trabalhar, pegaram o corpo de Jesus com muita pressa e levaram até uma sepultura nova de um homem chamado José, da cidade de Arimateia. É nessa hora que rola uma pedra para a porta da sepultura. O anel sinete do imperador estava lá e ninguém poderia romper, ninguém poderia violar. Agora, domingo de manhã,
esses homens estão voltando para as águas quentes. Eles estão dizendo: você viu o que aconteceu? Você viu a situação? Nós estamos frustrados. Nós achávamos que ele era o Messias, que ele era a resposta, que ele era a mudança. Mas você viu como prenderam, você viu como machucaram, você viu como feriram, você viu tudo o que aconteceu. Enquanto eles estão falando, o próprio Jesus entrou. O próprio Jesus atravessou o caminho deles e começou a falar com eles. Olhe para mim, dobre a sua atenção. Eu preciso pregar para quem veio ouvir palavra, que quando Jesus atravessou o caminho, ele está dizendo: o que é que vocês estão falando aqui agora? E o que eles estavam conversando? Eles estavam falando sobre tudo o que havia acontecido. Olhe bem para mim, escute isso, irmãos. Eles estão andando, mas a memória que eles têm é uma memória que os faz andar triste. Essa memória era a memória que estava neles. Jesus chorando, Jesus aleborinahamá, Jesus sangrando, Jesus envergonhado. Eu sinto de pregar para alguém que veio aqui e há uma memória que está fragilizando a tua alma. Há uma memória que está tirando a tua força de adorar. Há uma memória, e quem sabe a memória do primeiro ano, do segundo ano, a memória dos dias que vão se passando pode tirar a alegria do hoje. Eu estava me preparando no hotel e Deus me pediu para pregar isso. Eu não posso deixar que a dor do ontem tire a minha alegria do hoje. Eu senti de pregar, a igreja me ajuda a orar. Eu senti de pregar para alguém que a gente luta tanto para chegar, sofre tanto para chegar, que quando chega já não tem mais força para celebrar, já não tem mais força para se alegrar. O que eu vim pregar nessa noite é que o Espírito de Deus te trouxe aqui para falar com você. O Espírito de Deus te trouxe aqui para falar com a tua alma. Ele está dizendo: não tem como voltar na sexta-feira, não tem como voltar na sexta-feira e mudar a traição de Judas. Não tem como voltar na sexta-feira e mudar o grito da multidão. Não tem como voltar na sexta-feira e tirar a dor da perca, a dor do luto, a dor da angústia. Não tem como voltar na sexta-feira e recolher o sangue da via dolorosa. Jesus está dizendo: já que não tem como apagar a memória antiga, eu tenho uma nova memória para colocar no lugar. Quem me viu na cruz vai me ver ressuscitar. Abre a boca para dar glória. Eu estou sentindo de pregar para alguém. Pode dar glória a Deus. A história não termina assim. A história não acaba assim. Se a igreja der glória, essa noite Deus tem um novo episódio para essa história. Aleluia. Levante a mão e diga por quê. Levante a mão e diga por quê. Vocês estão andando tristes. Por que vocês estão andando tristes? Não ouça a igreja. Diga por quê. Vocês estão andando tristes. Eu acho interessante isso aqui, porque Jesus, ao cruzar o caminho deles, já sabe das memórias, já sabe do que eles estão falando, já sabe da situação. Mas Jesus pergunta: ei, por que vocês estão andando tristes? A igreja me ajuda a orar.
ajuda na comunhão. Eu estou sentindo de pregar para essa igreja, aleluia, que Jesus, quando para perguntar, Ele está perguntando, já sabe a resposta. Mas eu vejo um segredo aqui. Esses homens estão tristes, mas não estão parados. Estão tristes, mas estão andando. Estão tristes, mas estão procurando uma solução. Estão tristes, mas estão querendo sair do ambiente onde a memória não muda. Estão tristes, mas estão querendo mudar o que está acontecendo. Eu estou sentindo de pregar para alguém que veio aqui. Tem gente alegre que não faz o que alguém que chegou aqui triste consegue fazer. Tem gente que tem tudo para dar glória, mas não levanta a mão. Parece que está entubado no hospital. Tem tudo para cantar, mas não canta. Tem tudo para ser obreiro, mas não faz nada na igreja. Tem tudo para estudar, mas não estuda. Tem tudo para correr, mas não corre. Mas eu estou pregando para alguém que mesmo triste, com tudo contra você, com o demônio querendo te matar, com o diabo querendo destruir a sua família, dívida, doença, olha você aí. Você só chegou até aqui porque você recebeu a capacidade de adorar alegre ou triste, com dinheiro ou sem dinheiro, com ajuda ou sem ajuda, com apoio ou sem apoio, com lágrimas ou com sorriso, com gente do teu lado. O diabo disse: quero vê-la trabalhar agora, quero ver ele trabalhar agora, quero ver ele ir para a igreja agora, quero ver ele cantar agora. Toma na cara, diabo, sai do caminho dessa igreja, abre a boca. Estou triste, mas eu vou orar. Estou triste, mas olhe para mim. A sua capacidade de ser pastora enquanto está triste, de ser mãe enquanto está triste, de ser obreira enquanto está triste, mostrou para o diabo que você não está aqui por conveniência. Adorar quando tudo vai bem é fácil. Adorar quando a porta está aberta é fácil. Adorar quando tem ajuda é fácil. Adorar quando tudo está a favor é fácil. Mas eu estou sentindo de pregar para alguém que o que andou na sua vida, andou no momento de tristeza. Eu estou sentindo de pregar para alguém que o que você conquistou, o que as pessoas invejam, o que as pessoas queriam tomar de você, foi construído, foi feito no meio de tristeza, no meio de angústia. Mas eu sinto de pregar, se o diabo quisesse te parar, tinha de ter te parado antes de você chegar até aqui. Porque eu estou sentindo de pregar, o teu choro, a tua tristeza durou uma noite, mas a tua alegria está batendo na sua porta. Abre a boca para dar glória. O demônio vai cair, a porta vai abrir, alguém vai voltar a cantar outra vez. Abre a boca, joga a mão lá em cima, grita glória. Pega na mão dessa pessoa, olhe nos olhos dela, olhe nos olhos dele, grita para ele, diga: essa noite, por esta palavra, te diz o Senhor, você acabou de chegar, a igreja acabou de chegar. Grita: é um novo nível, é um novo tempo, é uma nova história, é uma nova estação.
A morte foi tragada pela vida. O laço quebrou. A dor foi embora. A cura chegou. A depressão, a ansiedade, o pânico. Abre a boca desse lado aqui. Abre a boca desse lado aqui. 1 minuto para adorar. Vem, 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 vem. Abre a boca para dar glória. Vem, presidente prudente. Vem, presidente prudente. Abre a boca para dar glória. 40 segundos para adorar. Vai, 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 vai. 30 segundos para adorar. Vai, vai. Quem é batizado no Espírito Santo? 10 segundos para adorar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, abacala baixatabá. 4, 3, 2, 1. Recebe a palavra. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você perceber que é preciso continuar marchando, continuar avançando, independente da situação que você esteja passando. Se você continuar adorando, se você continuar clamando a Jesus, Ele vai chegar e vai mudar toda a situação. Quando Jesus chega, tudo muda. E o que é bom é que Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. A palavra de Deus nos diz para que você aguarde. Lá em Hebreus 10, 37, ela nos diz assim: porque mais um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Fique firme e a sua vitória vai chegar, o seu milagre vai acontecer. Mas isso está condicionado à sua persistência e ao seu posicionamento. Por isso, não desista, insista, persista e o seu milagre vai acontecer no meio dessa situação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e até a próxima semana, se Deus quiser. Programa Céus Abertos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente.